Eu sou a Laurimar Viana e uma história eu vim contar. Tudo bem com vocês? Vamos chamar uma história bem legal para nós? Vamos! É assim, ó, vou ensinar. Você precisa colocar a mão assim na boca para captar a história e gritar bem alto. História! Não tô ouvindo nada, você tá? Mais uma vez. Agora. História! Eu tô ouvindo. E é esta história que nós vamos contar. A história de Davi e Golias. Você conhece essa história? Ela é bem conhecida. Então vamos lá. Essa história conta para nós acerca de um jovem moço. Mas olha só, o nome dele era Davi. Davi era um pastor de ovelhas e ele amava a Deus. Ele vivia, sabe onde? Nas terras de Israel. E ele passava a maior parte do seu tempo cuidando das ovelhas. Olha que interessante, ele era dedicado. E como ele passava muito tempo cuidando das ovelhas e amava a Deus, sempre ele pensava em Deus e nas suas criações. Saul, esse aqui, olha só para ele. Saul, ele era o rei de Israel e ele anunciou guerra contra um povo lá, outro povo chamado de filisteus. Eles se reuniram ao redor de uma colina e a guerra começou. Mas a guerra começou do povo de Israel contra um povo inimigo, os filisteus. Isso mesmo, mas os filisteus tinham uma arma, um trunfo. Sabe qual era? Um guerreiro que parecia um gigante. Olha só para ele, era de dar medo. E todos que iam guerrear contra ele perdiam a batalha. O que fazer? Não tinha ninguém para guerrear contra ele. Quando Golias esbravejava, todos fugiam. Até que de repente Davi, que amava Deus, que amava cuidar das suas ovelhas, ele vai até o rei Saul e fala assim para o rei: rei Saul, queria tanto guerrear, batalhar contra Golias, eu sei que posso guerrear contra ele. Saul imediatamente disse: não, jovem, não tem como você ir, Golias é perigoso. E Davi disse: não, mas eu quero, permita que eu vá, até porque eu tenho a força de Deus comigo. Davi cria no poder de Deus que estava com ele, na proteção do Pai que estava com ele. Viram o quanto é importante, crianças, nós orarmos e buscarmos a Deus de dia e de noite? Davi acreditava na proteção de Deus e ele ainda comparou quando o Senhor protegia as ovelhas dos ursos e dos leões. Assim, ele também protege o teu povo, a mim e a você. Então, nesse momento, Saul, ele entendeu que de fato Deus estava com Davi e ele liberou, ele permitiu que Davi fosse batalhar, guerrear contra Golias. E lá, olha só, Golias começou a rir de Davi. Quem ousa vir lutar contra mim? Você! E eu acho que deve ter chamado Davi de nanico, de baixinho, de pequenininho. Mas naquele instante, Davi, olha só, colocou as mãos na cintura e ele falou: sim, sou eu. Observem bem que Davi ele não foi com armadura especial de guerreiro, ele foi na fé em Deus que ele tinha. Ele foi apenas com um estilingue e uma pedrinha na mão. E quando Golias se irritou e falou: isso é uma brincadeira do teu povo, eu vou te pegar. Foi naquele momento que Davi puxou o seu estilingue, colocou a pedra e pá! A
pedra foi certeira no centro da testa de Golias e ele caiu no chão, morto. O poder de Deus que estava com Davi fez o povo de Deus vencer, o povo de Israel vencer. E quando Golias foi ao chão, olha só, os filisteus começaram a fugir, eles começaram a correr porque eles temeram. Quem é esse que enfrentou esse gigante? Será que ele vai vir para cima de nós? Oh, e agora quem poderá nos salvar? E foi aí que Davi, colocado nos ombros dos soldados de Israel, foi aclamado, olha só, como um herói. Como é importante, queridos, nós estarmos sempre na presença de Deus, amando e respeitando aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que manter um relacionamento com Deus é tudo de bom. Precisamos dedicar a Deus tempo, precisamos dedicar a Deus amor, precisamos dedicar a Deus a nossa vida, precisamos ter momento de oração com Deus, precisamos ter momento de silêncio com Deus para ouvirmos o que Ele vai falar para nós, precisamos ter busca na palavra de Deus, porque quando nós injetamos no relacionamento com Deus todas as coisas boas e frutíferas, o relacionamento tende a crescer, mas quando injetamos falta de tempo, falta de paciência, falta de alegria de buscar a Deus, falta de orar e ter comunhão com Deus e conversar com o nosso Pai, quando nós não dedicamos a Deus aquilo que de fato é dele, que ele merece, que ele precisa, que ele exige de nós como filhos dele, como aqueles que foram feitos para adorar e santificar ao nome do Senhor, aí nós não conseguimos nada. Seja você também um filho de Deus, que vai através da oração ter a certeza de que Deus é contigo, assim como Davi teve. E todos os males deste mundo cairão por terra, porque Deus é maior do que todos os males. Creia nisso e vença os seus gigantes. Um beijo no coração.